Então vamos percebendo a paz desse ambiente, sentindo a alegria dessa oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. Vamos agradecer ao mentor espiritual desta casa, a Fraternidade Espírita Amor e Luz, ao nosso mentor individual, esse irmão de todas as horas, que se aproxima de nós ainda mais em momentos como esses, a toda a espiritualidade benfazeja, responsável pela segurança e pelo desenvolvimento dos trabalhos realizados a partir daqui. Agradecidos que somos infinitamente por essa oportunidade de nós nos aprofundarmos no conhecimento do Evangelho bendito. Nós vamos então ao encontro da nossa mãezinha querida, neste abraço caloroso, refazejo das melhores energias, da graça desse amor que ela tem infinito dentro de si, para nos amparar, nos proteger e nos levar até o bendito fruto do ventre da nossa mãezinha amada, o nosso Mestre querido. E assim, diante do nosso Mestre, sentindo a presença dele aqui entre nós, porque onde dois ou mais estiverem reunidos em nome dele, ele lá estará, é que nós vamos percebendo a presença do Cristo entre nós, que entra por aquela porta, caminha por este corredor e nos faz companhia, agora de maneira mais presente em momentos como esses. E assim, reconhecendo a presença e o abraço desse irmão carinhoso, desse Mestre de infinita bondade, irmos até o Pai da vida, Pai de tudo e de todos, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos e guarde-nos de todos os males, pois são teus o poder, a glória e a luz para todos sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos. Agora sim, em definitivo, né? Diante das mídias sociais, né? Tanta responsabilidade, não é mesmo? É mais uma vez uma satisfação imensa poder estar aqui na presença de vocês, a alegria de nós nos aprofundarmos no estudo do Evangelho, né? E aprendermos um pouquinho mais juntos, unidos, da importância que tem o Evangelho em nossas vidas. Hoje nós vamos falar sobre os pobres de espírito. Essa é uma expressão, né, que num primeiro olhar sobre ela, num primeiro momento, ela pode nos indicar assim uma compreensão um pouquinho equivocada. Quando nós falamos de pobres de espírito, nós não queremos nos referir àqueles que têm o comportamento reprovável, como a análise fria dessa expressão pode nos recomendar, né? Sujeito é um pobre de espírito, como se ele fosse relegado à prática do mal, não é mesmo? O sentido do Evangelho de Jesus, na expressão pobres de espírito, quer nos significar aqueles seres que são humildes, contritos, né? Vergados pela dificuldade, né? Passando por problemas difíceis, por provações que afetam a sua felicidade, a sua vida como um todo, não é? Que afetam o desenvolvimento da sua sobrevivência aqui na relação com os nossos semelhantes. Ora, mas como é que pode ser bem-aventurado aqueles que têm dificuldade? Aqueles que são humildes, aqueles que estão contritos, que estão envergados, né? Como é que eles podem ser bem-aventurados se eles sofrem tanto? É a esses seres que o Cristo se aproxima com muito maior amor. Não é que ele relegue num segundo plano aqueles que não são pobres de espírito, né? Aqueles que são orgulhosos, que são cheios de si mesmo, né? Como na expressão francesa que diz rempli de soi-même, né? Cheios de si mesmo. Não é que o Cristo não tenha olhares para esses seres, muito pelo contrário. O Cristo tem um olhar
e um amor tão grande para a generalidade de todas as pessoas que Ele não deixa nenhum de nós desamparado. Nenhum de nós sem a proteção e sem o amparo e sem o carinho e a amizade dele. Mas Ele tem um amor ainda mais especial por aquele que padece do sofrimento. Aquele que se convence, né, de que a nossa existência aqui é uma existência fugaz, é uma existência passageira. E quando nós nos aprofundamos no estudo do Espiritismo, nós vamos reconhecendo o quão inútil é aquele comportamento do orgulhoso, não é mesmo? Aquele que se compraz nos prazeres materiais. O Domingos estava comentando há pouco ali sobre o sexo dos espíritos, né? Toda essa relação que nós temos com o nosso físico, com o nosso corpo material enquanto encarnados, ela cessa absolutamente com a morte. Então não adianta a pessoa ser um milionário, não é, um poderoso, não é, um líder de determinado assunto, se ele não possui a humildade para reconhecer que a sua vida material é passageira, é temporária. Não há quem seja, como eu tenho procurado lembrar em todas as minhas reuniões de estudo, não há quem seja enterrado com carrões, com mansões, com palácios, né? Com pedras preciosas. Não há quem leve toda essa riqueza além túmulo. Por outro lado, outros valores, eles são inafastáveis do ser humano na condição de espírito. São os valores que ninguém nos rouba, que ninguém afeta em nós, que ninguém prejudica, que ninguém nos tira. São aqueles valores próprios do nosso aprendizado que é eterno. Os valores da humildade, da grandeza de caráter, do respeito ao próximo, da consideração a um familiar que está a caminho conosco nessa vida de aprendizado. Não é à toa que nós estamos a caminho com as pessoas que são designadas para a nossa convivência, não é mesmo? Às vezes nós experimentamos mais dificuldades com elas, né? Quando não sempre. E por quê? Porque eles são elementos capazes de nos promover ainda de maneira mais forte o nosso aprendizado. As relações entre as pessoas, a convivência, a oportunidade reencarnatória é uma oportunidade ímpar do crescimento e da evolução espiritual. É assim quando nós aprendemos a nos relacionar do ponto de vista afetivo com o sexo oposto. É assim quando nós temos que suportar uma pessoa difícil no trabalho que nós exercemos. É assim quando nós somos incompreendidos por um parente próximo. E assim por diante. As pessoas que estão postas ao nosso convívio familiar, não é, social menor, são aquelas que contribuem grandemente para o nosso aprendizado. E esses valores, esses aprendizados, né, são os valores que a gente carrega para sempre. Então, o humilde, o contrito, aquele que reconhece que a importância não está na matéria, esse tem o amor infinito do Mestre Bendito, né? Esse tem o valor dessa proteção, desse amparo ainda mais presente, segundo as expressões do Evangelho. Essa expressão, pobres de espírito, também é encontrada lá no Velho Testamento. A expressão é usada pelo profeta Isaías no capítulo 66, versículo 2, que diz assim: mas o homem para quem olharei é este, o aflito, o abatido de espírito, o que treme. Esse tremor não é aquele tremor do medo, é aquele tremor do respeito pela ordem divina celestial, pelo acatamento das expressões do Evangelho, da necessidade de nós sermos humildes, né? De sermos simples, de reconhecermos a fugacidade da matéria. Então, tremer na condição da mensagem divina é esse acatamento por respeito, né? É o amparo que nós recebemos do plano espiritual,
de todos os espíritos, de toda a espiritualidade benfazeja. Ainda em Isaías, no capítulo 57, 15, a mensagem é assim: habito num lugar alto e santo. Alto e santo. Que altura é essa? É a altura do monte? Ou é a altura da evolução espiritual? É a altura da evolução espiritual, da grandeza do Espírito que nos dá a mensagem. E prossegue: mas estou junto do contrito, do desamparado, o humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Então, contrito, gente, para a gente entender definitivamente, não é, o significado dessa expressão, é aquele que está curvado ao peso do fardo que todos nós somos submetidos aqui no momento encarnatório presente. Esse é um mundo de provas e expiações, né? Essas experiências que nós temos vivido aqui são a mola propulsora do nosso progresso, né? Da nossa evolução. Então, eu costumo criar assim parafrasear, né, essa evolução para aqueles que estão em muita dificuldade, como aquele que chega lá no fim do poço e que ganha o solo do fundo para poder impulsionar as pernas e ir para cima, e ir à tona, e ir adiante. Então, por mais dificuldade que nós tenhamos, nós haveremos de encontrar um solo forte que possa abrigar a nossa vontade de sair da problemática que nós vivemos. E isso está muitíssimo relacionado com a tolerância ao nosso próximo, a benevolência a todos que se relacionam com a gente e com a oportunidade de sermos testados nessa encarnação para vencermos todos esses desafios. No capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é esse que nós estamos estudando hoje, nas instruções dos Espíritos, tem lá uma instrução, uma mensagem espiritual que fala sobre a missão do homem inteligente na Terra. E ali, resumindo, o Espírito nos diz assim: não vos orgulheis por aquilo que sabeis, porque esse saber tem limite bem estreito no mundo que habitais. Então nós estamos aqui diante de uma realidade que é uma realidade muito pequena diante da grandeza mundial, da grandeza universal, né? Nós somos habitantes de um planeta, né, diante de um universo que é composto por uma série, milhares, bilhões de outras estrelas, né, e galáxias. Então, nós somos pequenininhos perto da oportunidade de aprendizado que a eternidade nos oferece. E cada encarnação nossa, cada momento como este, cada oportunidade como essa, é uma grande oportunidade de nós evoluirmos um pouquinho mais. A nossa evolução é a passo de formiga, é bem verdade, mas nós seguimos em linha reta no caminho da pureza espiritual. Nós somos co-criadores, segundo Cristo, né? Então, na condição de co-criadores, nós temos as nossas potencialidades. É preciso que nós sejamos humildes, mas que nós reconheçamos a importância que cada um de nós tem, o poder que cada um de nós tem para vencer as dificuldades e para crescer, para ser um ser humano melhor. Essa é uma potencialidade que nos é inerente a cada um de nós, que é possível a cada um de nós. No livro Pensamento e Vida, psicografado pelo Espírito Emmanuel, no capítulo da humildade, nós encontramos um ensinamento muito interessante. Humildade não é servidão, é liberdade interior, permanente renovação para o bem. Cultivar a humildade é avançar para frente sem prender-se àquela prisão do orgulho, aquela prisão da matéria. É projetar o melhor de si sobre os caminhos do mundo. É esquecer todo o mal e recomeçar alegremente toda a tarefa do amor. É assim que nós podemos ir adiante. Porque o amor é a virtude maior
que está ao nosso alcance. É a maior ferramenta que temos para podermos superar tudo e principalmente as dificuldades que nos fazem contritos. Refletindo ainda por essa mensagem de Emmanuel, a respeito da humildade ainda, ele diz assim, para nos dar o exemplo maior daquela humildade que jamais habitou a terra naquele nível, naquele sentido, que é a humildade cujo exemplo nos deixou o nosso mestre querido. Em penhor de redenção, diz Emmanuel, e beleza, o Cristo de Deus nasceu na palha da manjedoura, naquele ninho simples, né? Aquele nascimento humilde, e despediu-se dos homens pelos braços da cruz. Um espírito daquela grandeza que poderia ter feito cessar imediatamente todo aquele sofrimento. Nos deu o maior exemplo de todos em nossa existência de como nós devemos ser, aprender e fazer diante das dificuldades, sendo humildes, tolerantes e perdoando todo o mal que porventura venham nos fazer. É essa mensagem que eu gostaria de deixar aqui para vocês, num momento como esse, né, de alegria e de oportunidade que eu tenho mais uma vez de estar aqui na Fraternidade Espírita Amor e Luz. Muito agradecido. E assim, mais uma vez, conscientes dessa responsabilidade que permeia a nossa existência atual, a responsabilidade de nos mantermos humildes, compreensivos de que ainda temos muito aprendizado pela frente. É assim que nós queremos fitar o nosso Mestre nos olhos e agradecer do fundo do nosso coração por este exemplo tão infinito que ele nos deixa do que vem a ser o amor e a prática da caridade. Assim, diante desta oportunidade que nós estivemos, de estarmos aqui reunidos em nome dele, nós queremos voltar para os nossos lares e lá encontrarmos os nossos familiares repletos de muita paz e muito amor. Que nos dias que se sigam das nossas vidas, nós possamos ter a oportunidade da prática da humildade e da caridade por onde nós estivermos. E assim como determinados pelo Cristo que somos, por seu exemplo bendito, nós queremos ir adiante nesse aprendizado de todos os dias para podermos ser seres humanos melhores. Graças a Deus e graças a Jesus.